Olá, aqui quem vos fala é o professor Pastor Jonias. Objetivamos neste vídeo abarcar um público-alvo, que são as pessoas que querem abrir uma igreja, fazer o seu registro e não têm experiência. Portanto, aqueles que já têm experiência nessa área, tenham paciência com aqueles que estão em busca deste conhecimento. E nós queremos, a partir de então, através deste vídeo, esclarecer os procedimentos de como abrir uma igreja e fazer o seu registro. Olá, meus internautas, pastores, líderes, presidentes de campo, aqueles que aspiram a fazer o registro de suas igrejas, de suas convenções. Nós estamos aqui nos propondo a orientar, porque tem uma gama de pessoas que não sabem nem por onde começar. Nós, através deste vídeo, queremos aqui encaminhar essa situação. Saiba como abrir uma igreja evangélica. Vamos deixar rolando aqui a página para você ter os dados escritos. Atualmente, muitos pastores têm dúvidas sobre como abrir uma igreja evangélica ou sobre como regularizar uma igreja evangélica, pois existem muitas divergências de informação sobre o assunto. Por isso, decidimos nos aprofundar neste processo que muitas vezes é burocrático, cansativo e que gera preocupação aos pastores com o intuito de tirar as dúvidas de pastores interessados no assunto. Após ler este artigo, você vai ampliar a sua visão e entender como funciona todo o processo de regularização de uma igreja evangélica. Neste artigo, você vai entender qual a natureza jurídica de uma igreja, como abrir uma igreja evangélica, como formar uma diretoria de uma igreja evangélica, quais os documentos necessários para abrir uma igreja evangélica, como tirar um CNPJ para a igreja evangélica, Conselho Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ. Então nós vamos, com detalhes, encaminhar essa situação de registro de igreja. Primeiro vamos ver aqui qual a natureza jurídica de uma igreja. De forma efetiva, as igrejas são vistas, segundo a legislação, como organizações religiosas e pertencem a um grupo denominado terceiro setor. O terceiro setor é um termo utilizado para designar as organizações sem fins lucrativos, contato com participação voluntária ou remunerada de caráter não governamental. Ou seja, são dirigidas por um grupo de pessoas não possuindo um dono ou sócio. Em resumo, uma igreja é uma entidade sem fins lucrativos dirigida por membros de uma confissão religiosa que prestam um culto incomum. Pois bem, então a natureza jurídica de uma igreja, segundo a legislação, está enquadrada como organizações religiosas e pertence ao terceiro setor. O terceiro setor é o setor que abarca as igrejas e as ONGs. Eu tenho um vídeo na internet que explica como criar uma ONG, e aí eu adentro nesta área explicando com maiores detalhes sobre o terceiro setor. Mas, no momento, o nosso objetivo aqui é encaminhar o registro de igrejas. Como abrir uma igreja evangélica? Muita gente não sabe nem por onde começar, não sabe como proceder. A gente vê muitas pessoas falando, comentando e perguntando. Nós que temos uma experiência já há muito tempo de registro de igreja, ouvimos de muitas pessoas a pergunta como proceder para abrir uma igreja.
Para abrir uma igreja de forma correta e legalizada, deve-se seguir os seguintes procedimentos. Elaboração de estatuto social. O estatuto é o que é a entidade. Uma igreja precisa elaborar o estatuto. Esse estatuto pode ser elaborado por um advogado, ou por um contador, ou por uma pessoa hábil nesta área. O estatuto não é obrigatório ser feito por um advogado, porém é necessário que um advogado que esteja inscrito na ordem dos advogados faça a rubricação em cada página. Um advogado vai cobrar caro para fazer um estatuto, mas você, tendo uma pessoa hábil nessa área, ou você mesmo, pode fazer este estatuto. Escolha e eleição de uma diretoria. A diretoria é escolhida e eleita no dia da fundação da entidade. Essa diretoria pode ser feita com 9 membros ou mais resumidamente, dependendo do cartório que você esteja na sua jurisdição, você pode fazer até com presidente, secretário e tesoureiro. Mas, em geral, é feito com presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro e um conselho fiscal com 3 membros, o presidente e mais 2 membros do conselho. O registro do estatuto social e ata de fundação em cartório civil de pessoa jurídica. Aqui, esse registro do estatuto, depois de elaborado, rubricado pelo advogado, a ata já redigida, e aí vem a questão que tem alguns cartórios que querem a ata no livro, outros querem a ata digitada, outros querem a ata no livro e também digitada. Depende do cartório que você pertença aí na sua cidade, você deve se informar primeiro e para você proceder. O cartório não é o cartório civil, é o cartório civil de pessoas jurídicas, é o cartório de títulos e documentos. Você deve procurar esse cartório primeiro de tudo e ver uma orientação com eles, como seria o procedimento, porque nós temos 5.570 municípios nesse nosso Brasil gigantesco. E cada cidade, cada município poderá ter uma forma de encaminhar a documentação através do seu cartório de pessoas jurídicas, né? Mas todos procedem mais ou menos similarmente. Aí você pega o eixo norteador com eles, ou com o cartório, para começar a caminhar, né? Eles te darão um prospecto, faça assim, assim, assim. É no livro e também digitado, em 2 cópias, ou não, é só a ata digitada, e assim você vai proceder. Obtenção de CNPJ junto à Receita Federal. Essa obtenção do CNPJ, que é o Conselho Nacional de Pessoa Jurídica, que você faz isso via Receita Federal, por internet, e tem ali um app, um aplicativo que você faz esse procedimento. Depois de registrado no cartório, tudo pronto, você dá entrada nessa documentação, inclusive o requerimento para obter, junto ao Conselho Nacional de Pessoas Jurídicas, que é o número do CNPJ. E a sua igreja será, a partir do recebimento deste registro, desse número, que é chamado CNPJ, ela será uma organização legalizada. Inscrição na Prefeitura Municipal. Aqui nós temos, em alguns municípios, algumas divergências, mas, em geral, aqui é uma inscrição feita para o funcionamento da igreja, né? Muitos municípios não exigem isso. O processo de abertura de uma igreja pode levar de 1 a 2 meses de duração, pois depende de uma série de fatores que vão desde a escolha da diretoria até a parte burocrática estabelecida por cada cartório. Então, conforme vos falei, existe divergências no procedimento de alguns de cartório para cartório. Então, depende do cartório no qual você pertença à sua jurisdição. Como formar a diretoria de uma igreja? Agora vamos ver qual seria o procedimento, como é que você vai formar essa diretoria. Vamos entrar em detalhe. Ali nós só abordamos e agora nós vamos começar a entrar em detalhes como seria feito isto. A diretoria de uma igreja deve ser composta pelos seguintes cargos: presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro. Muitas
igrejas formam sua diretoria só com o presidente, secretário e tesoureiro. Outras formam a sua presidência com presidente, vice-presidente, primeiro secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, um conselho fiscal composto de 3 pessoas, o presidente do conselho e mais 2 membros. Varia. Você deve fazer de forma mais resumida possível, conforme o cartório aceite, se possível fazendo de presidente, secretário e tesoureiro. Pode existir também funções de suplentes, como é o que eu falei, né, como segundo secretário, segundo tesoureiro, por exemplo. Mas por conta da nossa experiência, aconselhamos que uma diretoria deve ser composta pelo menor número possível de membros, pois muitas vezes a igreja é prejudicada pela falta de disponibilidade dos membros em comparecer a cartórios, bancos e Receita Federal, atrasando processos e por si só já são demorados e burocráticos. Então, o procedimento seria este. A quantidade mínima de funções são as seguintes: presidente, secretário, tesoureiro. Nesse caso, o secretário ou o tesoureiro podem exercer a função de vice-presidente com um número menor de membros na diretoria da igreja. A administração pode se tornar mais simples e ágil. Então, o número de componentes da diretoria deve ser mínimo, né? E quando se fizer nos moldes de presidente, secretário de tesoureiro, só 3 membros, então isso deve estar registrado no estatuto. Os membros da diretoria seriam estes: presidente, secretário e tesoureiro. Se for os 9 membros, então deve-se firmar isto no estatuto. Se for intermediário entre 9 e esses 3, também deve ser firmado no estatuto como vai ser a formação da diretoria. Aqui é bom que se diga que depois de eleito o secretário, tesoureiro e presidente, quem assina documentação da igreja junto a cartórios, qualquer serviço que precise de documentos da igreja, é o presidente e o secretário que assinam. Se for na área econômica, abertura de conta, mexer com banco, dinheiro, aí é presidente e tesoureiro. Estes são os personagens que vão assinar essa parte de documentação. Quais os documentos necessários para abrir uma igreja? Agora vamos ver que documentos são estes necessários para a abertura da igreja. Os documentos necessários para a abertura da igreja evangélica são os seguintes: RG, que é o registro geral, que é a identidade, CPF e comprovante de residência, que seria cópia de todos os membros da diretoria. Então, a RG, ou a identidade de todos os membros que compõem a diretoria. Se na RG tiver o CPF, então não há necessidade da cópia do CPF, mas que fique bem claro que esse CPF precisa estar com o seu número inserido na carteira de identidade. Estado civil e profissão, essas descrições precisam estar explicitadas na documentação, por exemplo, na ata, na relação de membros da diretoria. Lá vai ficar explicitado essa nomeação dos membros, o estado civil e profissão de toda a diretoria, a identificação dos cargos de cada membro da diretoria, exemplo, se é presidente, se é secretário, se é tesoureiro, e assim por diante. 3 nomes possíveis para a instituição, no caso mais simples, né? Menos prolixo seria presidente, secretário e tesoureiro. Cópia do IPTU do imóvel, onde será a sede da instituição. É necessário que se tenha uma cópia do IPTU. E alguém pergunta, mas pastor, é necessário que a igreja tenha o prédio? Não, pode ser alugado. Aí você precisa apenas do contrato de aluguel para comprovar. A documentação apresentada acima será utilizada para a elaboração do Estatuto Social e da ata de fundação. Então, lá no cartório, você vai dar entrada a essa documentação, juntamente com o Estatuto Social e com a ata de fundação. Vamos prosseguir agora como tirar o CNPJ de uma igreja evangélica. Depois que você fez o registro, foi aprovado lá no cartório de títulos e documentos, eles vão te dar
a documentação aprovada, e aí você vai começar a proceder agora junto à Receita Federal. Você vai entrar no site da Receita Federal, se você tiver habilidade para isto, se não, procure uma pessoa que tenha habilidade, e lá você vai dar entrada, fazer o requerimento. Conforme já abordei, tem um app, tem um aplicativo no site da Receita Federal, que você vai fazer o requerimento, e depois de fazer o requerimento vai proceder. Tem alguns procedimentos um pouco complexos para você dar entrada nessa documentação e receber posteriormente, depois de alguns dias, o número CNPJ, que é o número que vai dar a legalização da sua entidade religiosa perante a lei. Ela vai estar legalizada. Vem um número de CNPJ que você vai, depois de aprovado, imprimir no seu computador e botar num plástico para comprovar o registro da sua entidade. Se você tiver alguma dificuldade em fazer o registro da sua entidade, nós já temos feito isto em muitos lugares deste nosso Brasil, temos uma larga experiência, já temos feito muitos registros de igrejas, de ONG, então temos já uma bagagem nessa área. Cobramos uma taxa simbólica aí para te ajudar. Nos procure. Vai estar aí na descrição do vídeo os nossos contatos, e você pode nos procurar através de e-mail, de telefone, etc. Espero ter ajudado. Até um próximo ensejo.